tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura? Hoje nós vamos ler Números 21, 22, Salmos 72, João 13. E eu vou ler na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Pai, obrigada pela palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por esse canal, Pai, que me conecta a pessoas, Jesus, que estão te buscando, Pai. Pessoas que estão precisando, Senhor, te conhecer, prosseguir em te conhecer. Pessoas que estão, Senhor, buscando um relacionamento com o Senhor. Apesar, Senhor, das nossas falhas, apesar dos pecados. Pai, que o Senhor venha agora nos convencer, Jesus, de tudo que precisamos nos arrepender e deixar. De todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão, Pai. Fala a cada um agora, segundo aquilo que precisa entender e aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa estar aqui, Espírito Santo, que nós possamos ser cheios da Tua presença, transformados pela Tua presença, Pai. E que se encontre esse relacionamento seja algo necessário para a nossa vida. Que nós sintamos falta, Pai, de estarmos na Tua presença, de ler a palavra, de entender e compreender e praticar a palavra e viver a palavra. Não nos deixam mais, Pai, ser confundidos, não nos deixam mais distraídos, dispersos, Pai, não nos deixa mais longe da Tua presença. Nós precisamos do Senhor para Te buscar, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Números 21 e 22. Ouvindo Cananeu, rei de Arabe, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear da terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Amon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Amon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufa e contra os ribeiros de Amon, e contra as correntes dos ribeiros que se volvem para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Bé, até o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, cantai nele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E o deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou o mensageiro a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon eram forte.
Assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os precedentes reis dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra, até Arnon. Por isso dizem aos que falam em provérbios: Vinde a Hesbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Sião, porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Sião, e consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas, como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Hesbom perdida é até de bom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. Ali Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele e a todo o povo, e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas. Este enviou mensageiros de Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora a terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhes disseram: Assim disse Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba que o mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão.
pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: Por que zombas de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta? Em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser seu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei porque não sabia que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está na divisa de Armon, na extremidade da divisa dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram no Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu que dali a última parte do povo. Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. João 13. Glória a Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés? A mim? Respondeu Jesus e lhes disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem conheço aqueles que tenho escolhido. Mas, para que se cumpra as escrituras que diz: O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Então testificou e disse: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhes tinha dito: Compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. Misericórdia, Pai. Senhor, eu quero orar agora, Jesus, por aqueles fracos, por aqueles caídos, por aqueles que estão desistindo da fé, por aqueles que estão desistindo da vida, Pai. Alcança eles, leve essa palavra de força, Pai, que essa palavra possa lhes dar vida, que possa lhes dar esperança, Pai, que essa palavra possa lhes dar força, que as pessoas possam te conhecer e prosseguir em te conhecer.
Que o seu Espírito, Pai, que habita em nós, possa ser um encorajador, Pai, para nós levarmos o Senhor a outros, para nós buscarmos e orarmos e clamarmos, Senhor, por aqueles que estão fracos. Senhor, que a sua palavra venha e nos convença e nos transforme. E que haja, Senhor, mudança de vida, Pai, transformação, renovação da mente. E que haja conversão, Pai, arrependimento. Que as pessoas possam te confessar como Senhor e Salvador único e suficiente, Pai. Que nós não precisamos, Jesus, de outro Salvador. Nós já temos o Senhor. Que nós possamos aceitar o seu sacrifício, aceitar a sua ressurreição e aceitar o que Deus fez por nós, que é entregar o seu único Filho. E que nós sejamos como o Senhor fala na palavra, nos amemos uns aos outros. Tira de nós, Pai, toda incredulidade, tira de nós toda falta de amor próprio e toda falta de condição de amar ao próximo, Pai. Nos faça amar ao Senhor acima de todas as coisas. E conhecendo o Senhor e conhecendo esse amor, Pai, vamos ser capazes de ser seus discípulos, Pai. Nos transforma, nos cura. E leva essa palavra para todos que precisam, Deus, ser transformados, curados e libertos em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Louvado e bendito e glorificado para sempre é o teu nome. Pai, eu aceito essa palavra, Pai, eu acredito no teu sacrifício. E que as pessoas possam acreditar também, serem transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E se você foi alcançado com essa palavra, que você medite aí na palavra, ore ao Senhor, fale ao Senhor das suas necessidades, das suas incapacidades, das suas prisões emocionais, físicas, dos pecados, e que você possa também dividir essa palavra e liberar essa palavra para outras pessoas, compartilhando. Que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe o vídeo. E até a próxima.